Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Pode deixar esse versículo na tela. Pode deixar nessa versão, mas depois eu vou usar a versão NAA, tá? Mas por enquanto pode deixar nessa aqui. Quantos aqui já leram o livro de Apocalipse? Por completo, levante a mão. Menos da metade da igreja, que talvez um terço. A palavra Apocalipse nos nossos dias de hoje se tornou sinônimo de tragédia, né? É o Apocalipse. Ou seja, vai acabar, meu Deus do céu, tragédia. Mas Apocalipse não fala de caos. Pelo contrário, Apocalipse fala de esperança. A palavra Apocalipse quer dizer revelação, tirar o véu, mostrar aquilo que está oculto, revelar o que estava escondido. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E eu quero frisar nesse versículo que nós lemos: feliz é quem lê esse livro. A palavra do Senhor está dizendo: feliz é quem lê esse livro. Feliz é aquele que ouve as palavras dessa mensagem profética. E ouvir aqui é dar ouvidos, ou seja, levar em consideração. Feliz é aquele que obedece ao que está escrito nesse livro. Agora, como que você vai ser feliz se você não lê? Se você não dá ouvidos? Se você não obedece? A palavra do Senhor está dizendo aqui: pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Nós estamos no mês dos fundamentos da volta de Cristo. Nós iremos expor aqui uma parte boa do livro de Apocalipse. O pastor, na semana passada, ele falou sobre o primeiro capítulo, e aqui eu quero falar sobre o capítulo 2. Essa mensagem terá duas partes. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 2. E não na próxima semana, porque é aniversário da igreja, mas na outra eu vou retomar falando sobre o capítulo 3, que são as cartas às 7 igrejas da Ásia. E a mensagem do livro de Apocalipse é extremamente importante e relevante para os nossos dias. É a mensagem de que Cristo vive e reina eternamente. É a mensagem de que não é o Império Romano que reina. É a mensagem de que Cristo não foi apenas crucificado, ferido, cuspido, mas é a mensagem de que Ele está vivo e Ele está reinando acima de toda a circunstância, acima de toda a situação. É Ele quem está no controle do mundo, e é Ele quem voltará para nos buscar. Aleluia. E então nós viveremos para Ele para sempre, em novos céus e nova terra. Essa é a mensagem do Apocalipse. Ele não é apenas um livro futurista, mas é um livro encorajador para os nossos tempos presentes. Não é um livro cheio de códigos para você decodificar o que vai acontecer no futuro, mas é um livro que traz encorajamento, que traz perseverança para a igreja dos dias de hoje. Nesse livro nós nos deparamos por diversas exortações: exortação à fé, exortação à paciência, exortação à perseverança, exortação à obediência, exortação à oração, exortação à vigilância. Quando lemos o livro de Apocalipse, somos deparados por diversas exortações da parte do Senhor. E é muito preocupante termos uma igreja que não lê esse livro. Talvez você esteja com dificuldade de perseverar porque você não está recebendo as verdades desse livro. Talvez você está desanimado, apático, abatido, frio, morno, porque você não está dando ouvidos a essa revelação. Aleluia. Durante os primeiros séculos, a mensagem do Apocalipse ela foi uma fonte de força e coragem para uma igreja que estava passando extrema perseguição. De todos os livros da Bíblia, o Apocalipse ele tem a maior visão panorâmica da história. A história ela é descortinada no livro de Apocalipse. E Jesus ele está nos mostrando que Ele tem total controle sobre tudo o que acontece na história. Nada surpreende o nosso Deus. Ao longo de toda a história, Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. As coisas podem ficar difíceis. Não é porque Deus está no controle que tudo vai ser fácil. Pelo contrário, as coisas vão ser difíceis. Passaremos por tribulações, mas Ele está no controle de tudo. Essa é a nossa certeza.
Aleluia. Ele está nos guiando para a Nova Jerusalém. Aqui nós passamos tribulações, aqui nós passamos aflições, mas nós habitaremos em um lugar onde Ele enxugará de nossos rostos, de nossos olhos, toda a lágrima, e estaremos com Ele para sempre. Aleluia. Na quinta-feira, como eu falei, o pastor expôs o primeiro capítulo de Apocalipse, onde vimos João. João é quem recebe essa revelação de Jesus, e ele era o único apóstolo vivo. Todos os apóstolos já haviam sido martirizados pelo Império Romano, pelos judeus que perseguiam os cristãos. Assim como Jesus foi morto, a perseguição continuou para os cristãos do primeiro século. E João era o remanescente, o último apóstolo, já estava no final dos seus dias. E ele foi preso pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos, um local totalmente isolado. O pastor falou aqui, quando Jesus revela para João, olha, não terá mais mar, é porque Jesus estava dizendo para ele, olha, a comunhão aquilo que está afetando a comunhão, aquilo que está te afastando da igreja, não existirá mais quando eu voltar. João estava nesse lugar isolado, e Domiciano, o imperador daquela época, era implacável na perseguição aos cristãos. Para você ter uma ideia, Nero e Domiciano foram responsáveis pela chacina de cristãos. Os cristãos eram postos nos postes da cidade, eram pintados com piche e eram ateados fogo nos corpos dos cristãos, e eram eles quem iluminavam a cidade. Já pensou você aí, nesse tempo que está sem luz, o governo chega, te prende no poste, passa piche em você e taca fogo, e agora você vai iluminar a rua? Você que se diz cristão, é a luz do mundo, então agora ilumine. Essa era a realidade dessa igreja desse tempo. E João, ele estava preso, e a igreja daquela época estava aflita, sofrendo com muitos ataques de Satanás, perseguições, heresias, falsos mestres, provações, seduções do mundo, mundanismo entrando na igreja, a igreja se misturando com o mundo, e diversas outras coisas, como apostasia, também abandono da fé. A igreja estava sofrendo absurdamente, e era uma igreja que estava começando a perder a esperança acerca da promessa que Jesus disse, que Ele voltaria e resgataria essa igreja. Jesus disse que a igreja enfrentaria perseguições, mas também Ele disse que Ele voltaria para buscar a sua noiva. E a igreja estava sofrendo, mas não tinha mais esperanças acerca da volta de Cristo. Muitos estavam abandonando a fé. Porém, no momento de maior solidão e desilusão da igreja, Jesus, ele se revela para João, abre as portas do céu e fala assim: João, vem aqui, porque eu quero te fazer companhia. Aleluia. No momento em que todas as portas da terra se fecham para João, uma porta no céu se abre, e ele então é arrebatado aos céus e contempla uma revelação poderosa. Aleluia. Quando as portas desse mundo se fecham para nós, podemos ter a convicção de que a porta do céu continua aberta. Aleluia. Nessa primeira sessão do livro, eu vou ler o capítulo 2. Jesus usa João para comunicar mensagens às 7 igrejas da Ásia. É importante notar nessas cartas que Jesus, ele primeiro apresenta um profundo conhecimento sobre a realidade da igreja. Jesus, ele revela que ele está passeando entre os candeeiros que representam a igreja, ou seja, Jesus, ele está passeando no meio de nós. E não somente isso, mas ele demonstra um profundo conhecimento acerca da cidade onde aquelas igrejas estão posicionadas. Porque a mensagem de Jesus, ela é totalmente contextualizada à realidade que aquela cidade estava passando. Muitas das vezes nós lemos essas cartas e nós falamos: Senhor, mas por que o Senhor usa essa figura, essa linguagem? Mas o povo daquela cidade compreendia completamente o que Jesus estava transmitindo, porque eles estavam vivendo aquela verdade. E nós iremos ler sobre isso. E essa postura de Jesus aponta que nós não precisamos apenas conhecer a Bíblia, mas nós precisamos conhecer a cidade onde estamos situados. Nós precisamos conhecer qual é a realidade do nosso bairro. Precisamos conhecer não só a mensagem, mas o povo pela qual nós ministramos a mensagem. Jesus, ele está nos mostrando isso. Precisamos conhecer quais são as características do nosso bairro.
Quais são as motivações de pessoas que moram aqui no nosso bairro? Qual é o propósito? Quais são as necessidades do nosso bairro? Ontem nós estávamos aqui no Vision Day. Depois tivemos uma reunião ministerial que se estendeu até a madrugada. E nós pudemos observar o tanto de pessoas drogadas que passam na nossa rua. É absurdo. Quem mora aqui perto deve saber da situação, mas a gente estava aqui e passou, sei lá, umas 10 pessoas totalmente loucas, fora de si, entorpecidas. Jesus está constantemente nos mostrando a necessidade do local no qual Ele nos colocou. E o que nós iremos fazer com isso? Continuaremos nossas vidas como se nada tivesse acontecendo? Jesus, Ele quer nos ativar. Aleluia. As 7 igrejas da Ásia de fato existiram. Tudo que está escrito em Apocalipse é verídico e aplicável para a realidade daquela igreja. Mas não somente isso, existe também uma questão profética. Tudo que está escrito às 7 igrejas da Ásia se aplicam também a nós. As características das 7 igrejas da Ásia são encontradas no nosso meio. Existem pessoas aqui diferentes, somos diversos, passando por situações diferentes. E a mensagem destinada a essas igrejas também se estende até nós. E não somente isso, mas a partir das 7 igrejas da Ásia, nós podemos fazer uma correlação a momentos das igrejas que vivemos aqui na história da igreja. Cada igreja da Ásia aponta para um momento da história da igreja, algo que aconteceu ao longo desses 2000 anos. E eu quero falar um pouco sobre isso também. Por isso que é importante a gente se atentar a essa mensagem, porque ela não é apenas as igrejas da Ásia, mas ela é para cada um de nós. Ela serviu para a história da igreja e continuará sendo efetiva para cada um de nós que somos a igreja do Senhor. É importante notar também que essas cartas, elas possuem uma estrutura. E se você estiver anotando, eu quero que você anote isso. Jesus, Ele revela, primeiro, Ele faz uma apresentação sobre quem Ele é. Ele revela aspectos dele. Então, essas são as estruturas. Primeiro, uma apresentação sobre quem Jesus é. Depois, Jesus, Ele vai dizer o que Ele aprecia na igreja, se há algo que aprecie Jesus. Ele vai elogiar essa igreja. Depois, Ele vai reprovar atitudes que podem estar ali e que estão incomodando Jesus. Existem igrejas que não receberam reprovação, mas essa é a estrutura. Primeiro Ele se apresenta, depois Ele elogia, depois Ele reprova e depois Ele faz uma promessa. Da mesma forma, para os nossos dias, Jesus, Ele quer se revelar a nós. Jesus, Ele quer dizer o que está agradando Ele, na minha e na sua vida. Jesus, Ele quer trazer à luz o que está reprovando. Como o salmista leu, Jesus vê, como o salmista declarou, Jesus vê se há em mim algum caminho torto, endireita as minhas veredas. Jesus quer endireitar nossas veredas. E Jesus, Ele tem uma promessa de esperança para nós. Essa é o ponto central aqui desses 3 primeiros capítulos de Apocalipse. 2 igrejas recebem só elogio: Esmirna e Filadélfia. São somente elogiadas pelo Senhor. Não há nada que desaponte o Senhor nessas igrejas. 4 igrejas recebem elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Recebem tanto elogios quanto críticas da parte do Senhor. E uma igreja recebe apenas críticas: a igreja de Laodiceia. Como eu falei, eu vou dividir aqui a mensagem. Primeiro eu quero falar sobre Éfeso, depois eu vou falar sobre Esmirna, depois eu vou falar sobre Pérgamo e por último eu vou falar sobre Tiatira hoje. E depois na próxima semana, quando nem sei se nessa na outra, eu falo sobre Sardes, sobre Filadélfia e sobre Laodiceia. Por isso é importante que você não falte nos cultos, meus irmãos. Quinta-feira, domingo, é tudo uma continuidade. Nós estamos construindo aqui o que o livro de Apocalipse está nos ensinando. E o meu objetivo então é expor esse capítulo 2, na verdade. Eu quero que você tenha paciência, eu quero que você tenha perseverança, porque certamente Deus tem algo a comunicar a nós, como Ele tem feito ao longo deste culto. E pode colocar por gentileza aqui Apocalipse capítulo 2, verso 1, na versão NAA. Eu vou ler e expor aqui o que Jesus está ensinando a essa igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 1, na versão NAA. 2:1. Capítulo 2, verso 1. Aí.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Pode passar, vou até o 7. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Na cronologia profética das 7 igrejas da Ásia, Éfeso representa a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, uma igreja muito firme na doutrina dos apóstolos. Foi a essa igreja que o Novo Testamento basicamente foi escrito diretamente. Uma igreja firme nas doutrinas, porém que cometia muitos desvios por causa da falta do amor. Assim era a igreja dos primeiros séculos, assim era a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa crescimento, significa abundância. E Éfeso era a maior e mais rica cidade do Império Romano, da Ásia Menor. Éfeso também ficava o mais importante porto da Ásia. Todos aqueles que queriam se deslocar entre as cidades da Ásia, obrigatoriamente precisava passar por Éfeso, porque lá era o principal porto da cidade, o principal ponto de conexão para as demais cidades do Império Romano. E Éfeso também era o centro do culto à deusa Diana, Ártemis. E pasme, né? Nos nossos dias de hoje, Diana, quem é Diana? A mulher maravilha. É a mesma divindade que é representada através da Mulher Maravilha. É a divindade que era cultuada em Éfeso. O seu templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, algo glorioso, algo majestoso. E nesse templo, os cultos eram ministrados por sacerdotisas prostitutas. A forma de cultuar daquele povo era se prostituindo, orgias, imoralidades. Essa era a principal fonte de culto de Éfeso. Ou seja, a cidade era repleta de imoralidade e promiscuidade. E a igreja de Éfeso, ela havia perdido o seu primeiro amor. Então Jesus, ele se apresenta, pode voltar para o verso 1. Jesus, ele se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança em suas mãos, as 7 estrelas, andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus, ele se apresenta como o sumo pastor dessa igreja. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda todas as coisas. Cristo está no meio da igreja e ele sonda a igreja. Muitas das vezes nós perdemos esse impacto do que é ter a presença de Cristo entre nós. Nós temos muita clareza de que Cristo está no céu. Nós temos muita clareza de que Ele está assentado no trono, juntamente com Deus à sua destra. Mas nós perdemos a clareza e a visão de que Ele está no meio da nossa congregação. Enquanto estamos aqui cultuando, não estamos cultuando o nada, mas nós estamos cultuando a presença manifesta de Jesus que habita em nosso meio. Portanto, todo zelo é pouco, toda reverência é pouco, toda adoração é pouco, porque nós estamos diante daquele que viveu, que morreu, mas ressuscitou e é digno de toda honra e de toda glória. Que o senso da glória de Cristo presente no nosso culto seja restaurado em nome de Jesus. Que você não fique apático perante a presença gloriosa de Jesus, mas que você possa se entregar por inteiro, amém? Jesus, ele destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso. Primeiro, fidelidade na doutrina, verso 2. Mesmo sendo atacadas por perseguições e heresias, Éfeso permanecia firme na palavra. Eles tinham discernimento espiritual para pôr à prova os mentirosos e falsos profetas.
E como igreja brasileira, nós precisamos aprender com a igreja de Éfeso nesse aspecto. Cada vez mais nós buscamos apenas experiências, sentimentos, emoções, cultos, conferências, e nós nos distanciamos da verdade de Deus, da palavra dele, da sã doutrina. Nós queremos muitas novidades, muitas revelações, mas nós não nos aprofundamos na verdade sobre quem Deus é. Uma prova disso é que a minoria entre nós lê o livro de Apocalipse. E eu nem estou dizendo aqui a Bíblia toda, porque se eu perguntar quem leu a Bíblia toda, dá para contar os dedos dessa mão aqui quem leu. Mas nós estamos em busca do poder do Espírito Santo. Nós estamos em busca de ser cheios. Nós estamos em busca dos céus. Mas nós não nos relacionamos com aquele que nos chamou. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Eu quero denunciar aqui nessa manhã essa prática. Nós não lemos as Escrituras como deveríamos ler. Que isso baste no meio de nós. Porque povos inteiros sofreram para que a gente tenha isso em nossas mãos, e nós não damos o valor devido. Nós não buscamos o evangelho completo, mas nós buscamos partículas de um evangelho. Nós buscamos as bênçãos, nós buscamos os milagres, nós buscamos a prosperidade. Nós idolatramos figuras que têm prestígio, mas que no final se mostram como lobos. Quantos líderes religiosos estão caindo em nosso tempo? Quantas figuras que antes eram veneradas por nós cristãos, agora estão caindo em abusos pastorais, em promiscuidades, em abusos sexuais. Nós somos os responsáveis por isso, porque ao invés de buscar a palavra de Deus, nós estamos buscando esses homens. Segundo ponto que Jesus elogia essa igreja, o seu envolvimento com a obra de Deus. A igreja de Éfeso não era apenas espectadora, mas ela era participante. E esse é um outro aspecto que eu quero denunciar nessa manhã. Nós temos aqui uma maioria de igreja que é simplesmente espectadora. Nós nos conformamos em vir à igreja aos domingos, assentar na cadeira, ouvir o louvor e ainda julgar o louvor. Ah não, hoje foi bom, ah não, hoje foi ruim. Ouvimos a palavra e julgamos a palavra. Não, Isaac hoje está meio revoltado, eu acho que ele não dormiu muito bem. Não dormi mesmo. Mas poucos querem participar, poucos querem construir, poucos querem servir, poucos querem se comprometer com a obra de Deus. E eu quero denunciar isso nessa manhã. Precisamos parar com isso. Precisamos parar de apenas consumir o culto. Nós devemos cultuar. Aleluia. Precisamos ser ativos na obra do Senhor. Faça uma análise da sua vida, tudo que você fazia no passado e você deixou de fazer. O quanto que você se dedicava à obra do Senhor e agora tudo é motivo para não vir à igreja. Ah, porque aconteceu isso, ah, porque eu estou cansado, ah, porque está sem luz. Meu irmão do céu. Terceiro ponto, perseverança nas tribulações. Muitos cristãos, obrigado Guia, tá? Aqui está afiado. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por não adorarem César, o imperador que era divinizado naquela época, e por não adorar também Diana. Mas eles suportavam as provas, eles eram perseverantes. Quanto de nós hoje estamos sendo abalados por qualquer prova? Qualquer coisa que acontece na nossa vida é motivo de nós questionarmos Deus, botarmos Deus na parede. Nós somos como adolescentes mimados, meus irmãos. Será que resistiremos à tribulação que virá sobre nossos dias? Será que resistiremos à afronta do anticristo? Será que resistiremos à perseguição do sistema mundano, da Babilônia, do mundo que está sendo posta aí nos nossos dias? Será que sobreviveremos à perseguição religiosa? Ou será que iremos parar no caminho? Porém, essa igreja que estava sendo elogiada por essas características tão marcantes, ela foi criticada por algo básico: faltava o amor. João capítulo 13, do verso 34 a 35, Jesus vai dizer que o amor é a marca dos seus discípulos.
Nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo se amarmos uns aos outros. Sem amor, meus irmãos, nada tem valor. Do que vale os nossos talentos, do que vale os nossos dons, do que vale o nosso conhecimento, se não temos o amor, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13. Sem amor nós somos comparados aos fariseus. Não somos nada. Nós abandonamos o primeiro amor quando nós nos preocupamos mais com a doutrina do que com a prática, mais com a teoria, mais com a exortação do que com a misericórdia. A igreja de Éfeso era assim, rejeitava falsos ensinos, era firme na doutrina, mas não exercia misericórdia, não exercia amor. Nós abandonamos o primeiro amor quando nós examinamos os outros, mas nós não examinamos nós mesmos. Nós perdemos o primeiro amor quando nós reparamos no cisco que está no olho do meu irmão, mas eu não vejo a trave que está no meu. Nós perdemos o primeiro amor quando nós julgamos as atitudes do nosso irmão, mas não exercemos o mesmo vigor ao julgar as nossas atitudes. Nós perdemos o primeiro amor quando nós somos intolerantes com o erro do nosso irmão, mas somos complacentes com o nosso erro. Nós perdemos o primeiro amor. A igreja de Éfeso era capaz de identificar o falso ensino, os falsos mestres, mas não era capaz de examinar a si mesmo e identificar que estava faltando amor em si. Abandonamos ainda o primeiro amor quando substituímos o Deus da obra pela obra. Quando nos preocupamos mais com a obra do que com o Senhor da obra. Nós perdemos o primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pelo trabalho, Marta e Maria. Nós perdemos o primeiro amor quando substituímos o servir com alegria pela responsabilidade e pelo fardo de ter que cumprir uma escala. Nós perdemos o primeiro amor. E para Jesus o mais importante não é fazermos. O mais importante para Jesus não é o que fazemos, mas é o quanto o amamos, o quanto nós estamos íntimos dele, o quanto nos relacionamos com ele. Jesus, ele está interessado mais em nós do que em nosso trabalho. Jesus, ele não está interessado no nosso ativismo, num servir frio, sem quebrantamento. Mas Jesus, ele não está interessado também no seu currículo extenso, porque ele vai dizer naquele dia, muitos viram até mim e falaram: mas Jesus, em teu nome, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha meu currículo aqui. E Jesus, ele vai responder: sai daqui, porque eu não te conheço. Jesus não está interessado naquilo que você está fazendo para ele, simplesmente, mas ele está interessado no quanto dele você tem, o quão perto você está, o quão íntimo você está, o quanto dele você recebe, o quanto dele você se relaciona, quanto tempo você passa orando, quanto tempo você passa lendo a palavra. Quantos de nós servimos ao Senhor, fazemos muitas coisas na obra do Senhor, mas não somos conhecidos dele. Naquele dia iremos escutar: aparta-te de mim. Jesus, ele é enfático em dizer no versículo 5: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Meus irmãos, nós precisamos compreender em qual momento nós erramos, qual foi o momento que nós nos desviamos do querer de Deus, e precisamos nos arrepender, dar meia volta, mudar a direção, voltar para Deus e se arrepender. O arrependimento não é um sentimento, você não sente se arrepender, o que você sente é remorso. O arrependimento é uma decisão motivada por uma atitude. Você dá a volta, você muda, você se converte, você identifica onde você errou e você volta para Deus. Isso é arrependimento. Não basta apenas lembrar e sentir um sentimento angustiante, isso é remorso. Nós precisamos verdadeiramente tomar a atitude, nos arrepender e não mais praticar o que praticávamos. Em todos os encontros que Jesus teve com pecadores, ele cura, ele entrega algo novo, mas ele diz: olha, não peques mais. Mude de atitude, metanoia. Mude a sua mente. E todo arrependimento, ele precisa gerar fruto de arrependimento, as primeiras obras.
se arrependa e volte à prática das primeiras obras, ou seja, dê frutos ao seu arrependimento, demonstre que você se arrependeu praticando obras. Uma vez que nós nos arrependemos, nós deixamos de praticar aquilo que desagradava a Deus, aquilo que nos tirava da plenitude da presença de Deus. Mas santidade não é só deixar de fazer, mas santidade é fazer o que é certo. Nós não precisamos apenas deixar o pecado, mas nós precisamos nos entregar fervorosamente à presença de Deus e praticar boas obras. Não é deixar a conta no 0 a 0, mas é deixar com saldo positivo. Aleluia. É tempo de nos entregarmos a Jesus. É tempo de voltarmos a Ele. Você que se afastou, você que está frio, você que não tem forças mais para orar, você que não tem forças mais para ler a Bíblia, é tempo de você lembrar onde você caiu, se arrepender e voltar à prática das boas obras. Jesus nos dá nessa manhã uma nova oportunidade. Pode passar. Jesus, Ele também adverte a igreja. Ele tirará o seu candelabro do lugar dele. Candelabro é feito para brilhar. Candelabro era aquilo que iluminava aqueles dias. Se não brilha, é inútil, é desnecessário. E isso infelizmente aconteceu com Éfeso. A cidade foi destruída, a igreja não existe mais. Candelabros são tirados do seu lugar porque não tem luz. E não tem luz porque falta o amor. Devemos ter o cuidado de não sermos lançados fora, porque nos falta a luz e porque nos falta o amor. Mas há sempre os remanescentes fiéis. Verso 6. Há sempre aqueles que permanecem. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As obras dos nicolaítas eram uma seita que pregava que você podia participar dos cultos a outras divindades e se alimentar daqueles alimentos que estavam sendo sacrificados. Os nicolaítas se levantavam e afrontavam os cristãos, dizendo que eles poderiam ser livres, que eles não precisavam ficar se amarrando e se limitando a não pecar, mas eles podiam pecar sim. Os nicolaítas eram como os liberais do dia de hoje. Tudo é permitido, você pode fazer tudo. Isso é besteira, depende. Era isso que os nicolaítas pregavam. Nico quer dizer sujeitar, e Laos quer dizer povo. Nicolaítas, eles sujeitavam o povo ao pecado, à falsa moral cristã. Eles eram contra tudo aquilo que o cristianismo pregava. E aqueles que rejeitavam as obras dos nicolaítas, aqueles que rejeitavam os alimentos sacrificados a ídolos, a promessa de Jesus pode passar, é que eles se alimentariam da árvore da vida. Aqueles que renunciam à comida podre desse mundo terão um banquete da árvore da vida nos céus. Aleluia. Aqueles que dizem não ao manjares dos deuses e dos reis desse mundo cearão com Cristo no banquete das bodas do Cordeiro. Ao que vencer, darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Aleluia. A árvore da vida aqui é vida eterna. Aqueles que se posicionarem como verdadeiros cristãos, como verdadeiros seguidores de Cristo, viverão a vida eterna, conhecerão a Deus e desfrutarão do seu amor e da sua presença. Na eternidade nós desfrutaremos plenamente o nosso noivo. Jesus diz em João 17: porque a vida eterna é essa, que conheçam a ti e a quem enviaste. Passaremos a eternidade se deliciando do banquete que é a presença gloriosa de Jesus. Aleluia. Essa é a recompensa que nos aguarda. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero continuar agora a falar sobre Esmirna, versículo 8. Na cronologia profética, Esmirna representa a igreja perseguida pelos imperadores, a igreja sofredora. Nos 4 primeiros séculos, a igreja foi duramente perseguida, como eu falei na introdução. E Esmirna não recebe a aprovação de Jesus.
aliás, reprovação de Jesus, mas recebe aprovação, recebe consolo, recebe fortalecimento. A mensagem de Jesus é que eles deveriam continuar perseverando, mesmo em meio ao martírio. Esmirna vem de mirra, uma erva amarga, a erva que o próprio Jesus recebe como um presente dos Reis Magos depois do seu nascimento. E a mirra aponta para aquilo que Jesus iria passar na cruz, todo o sofrimento que ele iria enfrentar. E o nome dessa cidade é profético. Olha, vocês são mirra, vocês irão passar pela amargura de sofrer pela causa de Cristo. Porém, essa igreja aqui se identificava com Jesus. Aquilo que Jesus passou, eles também estavam passando. E eles tinham a promessa que da mesma forma que Jesus foi morto e reviveu, e é assunto aos céus glorioso, eles também passariam por isso. Eles também seriam glorificados, porque Jesus venceu, e eles também venceriam. Esmirna era uma cidade assim como Éfeso, uma cidade rica, próspera, com uma arquitetura muito requintada, com muitos templos também feitos por deuses como Zeus, Apolo e Afrodite. Principalmente essas três divindades eram cultuadas em Esmirna. E tudo que Jesus fala a essa igreja também está totalmente contextualizada à história. Esmirna concorria com Éfeso para ser a maior cidade. Esmirna queria ser a primeira cidade, a maior cidade da Ásia. E Jesus escreve para essa igreja: olha, eu sou o primeiro e o último. Não precisa competir, eu sou. Aleluia. A cidade de Esmirna foi fundada no ano 1000 a.C., mas no ano 600 a.C. ela foi invadida e destruída por completo, e foi reconstruída só no ano 200 a.C. Ou seja, essa cidade morreu, foi destruída, mas depois foi reconstruída, ela reviveu. E os cristãos dessa igreja entenderam quando Jesus diz: eu sou o primeiro e o último que esteve morto, mas tornou a viver. Da mesma forma como a cidade foi destruída e voltou a viver, Jesus ele se identifica com essa igreja e fala: olha, eu também morri, mas eu voltei a viver. Esmirna foi a cidade mais antiga e fiel de Roma. E para essa cidade Jesus diz: ser fiel até a morte. Se a cidade era fiel ao império, os cristãos deveriam ser fiéis a Jesus e ser fiéis até a morte. Outro ponto: nessa cidade ficava um estádio onde todos os anos eram celebrados os jogos atléticos. E os atletas eles disputavam uma coroa de louros. Quem estuda um pouco de história sabe aquela coroa que os gregos recebiam por vencer o atletismo, as Olimpíadas. As Olimpíadas vêm desse mundo grego. E para essa igreja Jesus faz a promessa de que eles receberiam a coroa, mas não a coroa de louro, não a coroa de prestígio desse mundo, mas a coroa da vida, a eternidade. Aleluia. A mensagem de Jesus é totalmente contextualizada. Versículo 9. E Jesus ele consola essa igreja que estava passando por um momento de prova, dizendo que ele conhecia aquilo que ela estava passando. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Jesus ele conhece tudo que nós enfrentamos, meu irmão. Jesus ele conhece tudo que nós passamos, ele passa conosco. Aleluia. Quando nós estamos passando por tribulações, nós precisamos de alguém que divide a carga com a gente. E Jesus ele está conosco. Ele nos sonda, ele nos fortalece, ele nos consola, ele nos capacita, ele nos encoraja a prosseguir. Aleluia. Jesus ele faz um paralelo entre o seu próprio sofrimento e o sofrimento pelo qual essa igreja estava passando. E Jesus adverte essa igreja aquilo que também iria acontecer. Verso 10: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Jesus está preparando essa igreja que já estava enfrentando o sofrimento. E Jesus não diz assim: olha, você vai ser próspera. Mas Jesus está falando: você vai sofrer mais. Esse sofrimento seu aí vai ser intensificado. Vocês serão presos, vocês serão entregues à morte.
Mas quando Jesus diz isso, Ele está demonstrando que Ele está no controle. Ele sabe o que vai acontecer. Ele não é pego de surpresa, mas Ele já prepara a sua igreja, demonstrando que Ele é o Rei da Glória, que está no controle de todas as coisas. Esses crentes aqui estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos, estavam sendo até entregues à morte. E não somente isso, eles eram pobres, como diz o versículo 9. Eles não estavam passando apenas por uma perseguição física, não só uma perseguição psicológica, mas eles estavam passando também por perseguição financeira, porque os bens deles estavam sendo confiscados. Os cristãos daquela época eram em sua maioria escravos, eram a classe mais pobre da sociedade, eram rejeitados, tinham seus bens confiscados, suas posses tomadas. Isso quando não eram assaltados pela população que se revoltava contra os cristãos. Como entender o amor de Deus em meio à perseguição? Como entender o amor de Deus, de um Deus que entrega o seu filho para sofrer e para morrer? Nós não entendemos. Aleluia. Os crentes de Esmirna também estavam enfrentando essa pobreza. E eles também estavam enfrentando escravidão. Estavam passando por todo tipo de tribulação. Mas eles estavam perseverando. Verso 11. Aliás, verso 9, perdão, Gui. Vou voltar para o 9. Porque não somente isso, eles não estavam apenas sendo afrontados pelo Império Romano, mas pelos próprios judeus. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo assim sinagoga de Satanás. Os judeus estavam levantando mentiras contra os cristãos daquela época. Uma das mentiras era que os cristãos, eles eram canibais. Adivinha por quê? Por conta da ceia. Os judeus chegavam ao império e denunciavam: esses daí são canibais, são os mais horrendos povos dessa terra, porque eles participam do corpo e do sangue de um homem que eles chamam de Jesus Cristo. Os judeus levantavam afrontas, participavam daquilo que Satanás estava fazendo. Por isso são chamados de sinagoga de Satanás. Eles estavam participando não da obra de Deus, mas da obra de Satanás. Eles estavam promovendo não a obra de Cristo, mas a obra de Satanás. Eles estavam guerreando não as guerras de Deus, mas a guerra de Satanás. O povo escolhido de Deus, os judeus, estavam se rebelando contra Deus. Mas essa igreja, apesar de ser pobre financeiramente, era rica espiritualmente. Ela não tinha tesouros acumulados na terra, mas tinha tesouros acumulados nos céus. Ela não tinha do que se gloriar aqui na terra, mas estava prestes a receber toda a honra nos céus. Ela era pobre, mas era fiel. Era pobre, mas tinha tudo o que lhe bastava: a presença e a aprovação de Jesus Cristo. Jesus, ele encoraja essa igreja a enfrentar a morte. E o que Jesus está dizendo aqui no verso 10 não é ser fiel até a morte, ou seja, continuar fiel até os últimos dias, até quando você for velhinho. Não é ser fiel até a morte chegar, mas é ser fiel mesmo que isso te custe a vida. É ser fiel mesmo quando falarem para você: ou você nega esse Jesus, ou você vai ser morto agora. É esse tipo de fidelidade que Jesus está pedindo a essa igreja: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Da mesma forma, nós somos chamados a ser fiéis até as últimas consequências. Mesmo sob um contexto de hostilidade e perseguição, o que o Senhor requer de nós é fidelidade. Fidelidade na vida, fidelidade no testemunho, fidelidade na família, fidelidade no trabalho, fidelidade nos negócios, fidelidade na fé, fidelidade no casamento. Deus requer de nós fidelidade. Aleluia. O servo não é maior do que o seu Senhor. O mundo que perseguiu Cristo persegue a igreja até os dias de hoje. E com a gente não será diferente, meu irmão. Nós passaremos por grandes tribulações por causa do nome de Cristo. Mas a promessa é de que ao final receberemos a coroa da vida.
Jesus, ele passou vitoriosamente pelo sofrimento. É por isso que ele pode nos fortalecer. Jesus, ele passou por tribulação, suportou a dor, a pobreza, a calúnia, a blasfêmia, a prisão, os açoites, suportou a morte e morte de cruz. E porque ele venceu, nós também com ele venceremos. Glória a Deus. A promessa é clara. Versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Nesse mundo nós podemos sofrer a primeira morte, que é a morte física. Mas aqueles que mesmo que sofrem a morte física por causa do nome de Jesus, não sofrerão o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, que é a condenação do juízo ao inferno. Aquele que vencer, aquele que permanecer até o fim, não será condenado ao inferno, mas entrará para as bodas do Cordeiro e reinaremos com Jesus Cristo para sempre. Podemos perder a nossa vida aqui na terra, mas uma coroa de vida eterna está nos posta lá na eternidade, nos céus. Aleluia. Essa é a mensagem de Jesus para essa igreja. Esmirna. Terceira, Pérgamo, versículos 12 a 17. Eu já vou terminar, tá, meus irmãos? Só um pouquinho mais de paciência. Jesus está falando com você aqui? Amém. Aleluia. Então não tenha pressa quando Jesus fala. Amém? Na cronologia profética, Pérgamo representa a igreja do 4º e do 5º século. A igreja que se misturou com o mundo. No 4º e no 5º século, o cristianismo foi transformado pela religião oficial do império por Constantino. Quem esteve aqui no seminário da história da igreja? Você deve se lembrar disso. No 4º e no 5º século, o imperador Constantino se familiariza com o cristianismo e então torna o cristianismo a religião oficial daquele império. Mas isso não é nada bom. A igreja se mistura com o mundo e começa a aceitar coisas do mundo. A igreja ela faz uma aliança com o sistema corrompido desse mundo e logo esse sistema cobra o seu preço. Começa a adentrar sobre a igreja, corrompendo com secularidade, corrompendo com fama, corrompendo com o poder desse mundo, corrompendo com amor ao dinheiro. A igreja começa a ser corrompida. Porém, para além dessa representação, essa igreja tem muito o que nos ensinar e nos exortar nos dias que estamos vivendo hoje. Pérgamo estava entre a verdade e a heresia. Estava vivendo o liberalismo e a tolerância ao pecado e a tolerância ao mundanismo. Será que nós estamos vivendo isso aqui hoje? Será que estamos relativizando as coisas? Será que a igreja brasileira está se tornando liberal? Aquilo que era pecado antes não é mais pecado agora? Será que nós estamos tolerando o pecado? Será que estamos sendo complacentes com o pecado? Será que nós estamos sendo muito semelhantes ao mundo? Que diferença temos com o mundo? Pérgamo significa casado. A palavra Pérgamo vem de pergaminho, mas também significa casado. E é uma lembrança que Cristo faz a essa igreja do seu compromisso. E é uma lembrança para nós nos dias de hoje. Somos a noiva de Cristo. Devemos ser fiéis a Ele. Devemos nos apresentar a Jesus como uma noiva santa, limpa, sem manchas, imaculada, incontaminada. Jesus requer de sua noiva santidade e pureza. Aleluia. O ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o perigo da mistura entre o santo e o profano, da verdade e o engano, da moral e da imoralidade do mundo. A igreja estava se misturando, a massa estava sendo levedada, e Jesus faz um alerta a essa igreja. Pérgamo foi a capital da Ásia por quase 400 anos. Era uma cidade muito famosa por seu centro cultural. Tinha uma biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. Só perdia para a biblioteca de Alexandre o Grande. Em Pérgamo também ficava o panteão dos deuses gregos. Todas as divindades eram adoradas naquele palácio, naquele templo. E lá também ficava o templo de Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Toda a cidade era tomada por fumaça em diversas horas do dia, por conta de todos os sacrifícios que estavam sendo feitos em idolatria por esses deuses falsos.
Escute isso, em Pérgamo também ficava o mais famoso centro médico. Existia o deus da serpente das curas, chamado Esculápio, o deus que era representado por uma serpente. Quem foi no médico aqui recentemente? O que fica no brasão aqui, no peito do médico? Uma serpente, em referência a esse deus, Escápulo, que era o deus de serpente das curas. Em Pérgamo também foi erguido o primeiro templo ao imperador vivo, o imperador Augusto. Os imperadores de Roma naquela época eram erguidos e cultuados como Deus. E Jesus ele reúne todos esses fatores da cidade em um fato. Nessa cidade estava posta o trono de Satanás, como está no versículo 13. Vamos ler do 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem a mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Primeiro, estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão eu irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa é a promessa que o Senhor faz a essa igreja. Então Pérgamo era conhecida por ser o trono de Satanás, por tamanha idolatria e cegueira espiritual e misticismo que aquela cidade vivia. Era uma cidade de mentira, de perseguição e de sedução ao povo de Deus. Cristo ele conhece não somente as obras da igreja, Cristo não conhece somente as tribulações da igreja, mas Ele também conhece as tentações pelas quais nós passamos. A igreja de Pérgamo estava rodeada por uma sociedade não cristã, estava sendo bombardeada constantemente pelos valores do mundo, mas Jesus ele reconhece a lealdade dessa igreja. Ele reconhece que nessa igreja também havia remanescentes fiéis que não se dobravam mesmo diante dessa podridão. Versículo 13 vai falar sobre Antipas. Antipas era o pastor de Pérgamo daquela época, e ele foi reconhecido por Cristo como uma testemunha fiel que foi morto na cidade. O imperador tinha feito um boi de bronze, colocou esse pastor Antipas dentro desse boi e colocou esse boi de bronze numa fogueira. O bronze foi aquecendo e Antipas ele foi morto por asfixia e foi morto carbonizado por conta do calor que estava dentro daquele boi. Mas ele foi fiel. Esse era o exemplo de fidelidade desses cristãos. Aleluia. Porém, Satanás, como não teve êxito perseguindo a igreja, ele se deparou com uma igreja muito fiel. Ele muda a tática. Ele começa agora a seduzir. Ele começa agora a usar o engano, a mistura. Ele não mais persegue e confronta a igreja, mas ele causa mistura. Ele gera uma grande ruptura, levedando a massa. Ele é sutil. Muitos cristãos continuavam frequentando a igreja, participando dos seus cultos, participando de sua atividade, porém negociavam a verdade. Eram falsos cristãos, não eram verdadeiros, estavam corrompidos pelo mundo. No versículo 14 cita Balaque e Balaão. Vocês lembram da história? Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel, mas quando Balaão vai amaldiçoar, pelo contrário, só sai bênçãos. Balaão foi seduzido pelo dinheiro, é corrompido, e ele tenta amaldiçoar o povo de Israel, mas só abençoa. E então ele tem uma ideia, ele dá um conselho a Balaque, ele fala assim: olha, traga moças sedutoras, traga mulheres dos outros povos, porque assim os israelitas vão se seduzir,
vão participar de seus cultos pagãos, vão participar de suas festas idólatras, vão se entregar à prostituição. E assim o foi. E da mesma forma que o povo de Israel tinha se entregado à prostituição, esse mesmo espírito de Balaão estava sendo entregue a essa igreja. Seus crentes estavam sendo seduzidos pela imoralidade, pela prostituição. O conselho de Balaão foi a mistura, foi o pecado, foi a infiltração, foi a armadilha. E era isso que estava ressoando aos ouvidos dessa igreja. E eu preciso fazer um alerta aqui, o que nós estamos ouvindo? Quais são as propostas que estão sendo postas aos nossos ouvidos? O que nós estamos levando em consideração? Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder de influência. Isso aconteceu na história da igreja. A igreja se misturou com o mundo e se perdeu. Pérgamo começa a dar liberdade ao pecado. Estava se tornando uma igreja sem freio, tornando a liberdade em libertinagem. Não sabia usar a liberdade. Enquanto Éfeso odiava a doutrina dos nicolaítas, alguns em Pérgamo seguiam. Eles estavam participando de cultos oferecidos a ídolos, comendo aquela comida, se deliciando nas maiores porcarias daquele mundo, sendo tolerantes ao erro e ao pecado. Jesus então chama essa igreja ao arrependimento. Próximo versículo, 16, perdão. Arrependa-se. Jesus ele sonda essa realidade da igreja e diz: arrependa-se. Jesus, antes de condenar, ele chama ao arrependimento. Antes de exercer juízo, ele chama a misericórdia. Aleluia. A mensagem da verdade, ela se torna uma mensagem de arrependimento e de julgamento para aqueles que não se arrependem. O mesmo Jesus que salva é aquele Jesus que condena. Se não se arrependerem, eu irei sem demora, lutarei contra eles e com a minha espada na minha boca. O mesmo Jesus que salva é aquele que condena aqueles que não dão ouvidos. A mesma mensagem que traz salvação traz condenação e juízo para aqueles que não a ouvem. Jesus diz que sua própria palavra condenará o ímpio no dia do juízo. A espada que sai da boca é a própria palavra de Deus. Aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus serão condenadas por ela. A palavra que vivifica é a palavra que traz morte plena, espiritual, condenação ao inferno àqueles que não dão ouvidos. Versículo 17, mas Jesus diz: ao vencedor eu darei do maná escondido. O maná foi uma provisão que Deus entregou para o povo no deserto. Um vaso com maná foi posto na arca e depois foi posto no templo, mas o templo foi destruído, então esse maná escondido se perdeu. Os rabinos naquela época diziam que quando o Messias viesse, ele iria restaurar aquele maná, ele iria encontrar o vaso com maná que se havia perdido. O Messias iria trazer de volta a provisão. Maná escondido significa que nós iremos desfrutar das bênçãos do Messias, da era messiânica. Nós vamos desfrutar do milênio, do banquete permanente que teremos na eternidade. Maná foi um tipo de pão, e Jesus ele se declara o pão da vida. Aleluia. A promessa aqui é de restauração. A promessa é que iremos nos deliciar de Jesus na eternidade. Nós o veremos face a face. Nós cearemos com Ele. Nós andaremos com Ele. Nós teremos intimidade com Ele. Nós o veremos como Ele é. Aqueles que rejeitam a comida sacrificada a ídolo recebem o pão da vida, que é Jesus. Aqueles que Jesus também disse que ele daria pedrinhas brancas com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui Jesus está falando sobre identidade. Nesse mundo nós temos a nossa identidade confrontada, mas na eternidade nós receberemos um novo nome. Nós saberemos quem realmente somos. Essa pedrinha branca tem duas aplicações. A primeira: os reis faziam festa e o convite era uma pedra branca com o nome da pessoa que estava sendo convidada. Só entrava para a festa quem tinha essa pedrinha branca com o nome posto. Ou seja, que Jesus está dizendo aqui: só entrará para as bodas do Cordeiro, para a festa dos céus, aquele que tem o ingresso, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação.
Outra aplicação, nos juízos daquela época existiam 2 tipos de pedra: pedras brancas e pedras pretas. Quando as testemunhas do juízo queriam condenar o réu, eles apresentavam a maioria de pedras pretas. Mas quando o réu estava sendo absorvido, era a maioria de pedras brancas que eram apresentadas. O que Jesus está dizendo é que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo é que não há mais condenação sobre nós, não há juízo, nós não enfrentaremos o juízo, mas nós receberemos as bênçãos da nova Jerusalém. Nós que estamos em Cristo receberemos o vinde benditos do meu Pai, entrem para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Nessa pedra estará escrito o nosso novo nome. Agora nós conhecemos em parte, agora nós vemos sombras, nós vemos um reflexo do espelho, mas naquele dia contemplaremos por completo. Aleluia. Vocês estão comigo ainda? Aguenta mais 10 minutos. Vamos para a última. Tiatira, versos 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem a essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Aleluia. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro governará e a reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Na cronologia profética, Tiatira representa o domínio do catolicismo romano, a igreja papal, do 6º ao 15º século. Uma igreja com amor, sim, uma igreja com fé, uma igreja com serviço, mas uma igreja com falsos ensinos, uma igreja com idolatria, uma igreja com prostituição e uma igreja com corrupção. Tiatira era a menor das cidades, das 7 igrejas, das 7 cidades da Ásia que são citadas. Não tinha nenhum benefício político, nem geográfico, nem religioso, mas ela era importante por seu comércio. Ela conectava o comércio da Ásia com o comércio da Europa. Tiatira era uma igreja operante, ela tinha amor, como Jesus diz, tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança. No verso 19, seus olhos, e Jesus ele se apresenta a essa igreja como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Apesar de sua perseverança, apesar de sua fé, e ainda essa igreja estava crescendo, porque Jesus diz que as obras dela, as últimas obras, eram mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que estava crescendo em obra, que estavam fazendo coisas boas para o Senhor. Mas Jesus ele se apresenta no versículo 18 como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ou seja, como aquele que tudo sonda, como aquele que tudo conhece, como aquele que escruta os nossos pensamentos, como aquele que sonda o nosso coração, como aquele que vê não só o que faz por fora, mas o que é por dentro. Jesus, ele nos sonda. E ele não sonda apenas atitudes, mas mentes e corações, como ele diz lá no versículo 23. Ele não sonda apenas atitudes, mas sonda mentes e corações. Ou seja, ele sonda a minha intenção e a sua intenção. Ele sonda a minha motivação e a sua motivação. E ele se apresenta assim porque muitas coisas estavam sendo toleradas em secreto por aquela igreja. Era uma igreja de aparência.
tinha muitas coisas boas, mas no secreto era podre. E nada pode escapar do olhar onisciente do nosso Deus. Ele conhece todas as coisas. Por mais que tentamos mascarar, por mais que tentamos ser atores, é Ele quem revela o profundo, o oculto e o escondido. É Ele quem sonda mentes e corações. Em Tiatira tinha 3 tipos de cristãos: os fiéis, os que toleravam o pecado e aqueles que estavam vivendo no pecado. Pessoas fiéis, pessoas que não viviam em pecado, mas que toleravam, eram complacentes, e pessoas que estavam entregues ao pecado. Isso nos comunica que aqui mesmo nessa igreja existem pessoas que podem estar salvas, mas pessoas que podem estar perdidas. Aqui entre nós existe o joio e o trigo, e Jesus fará separação. Não há nada que ficará escondido diante de Deus. A tribulação vem, e a tribulação revela quem é joio e quem é trigo. Tribulação vem de tribulum, uma ferramenta que era utilizada nas plantações justamente para separar o que era joio e trigo. Porque joio tinha a aparência de trigo, mas não tinha o trigo por dentro, só tinha palha. E esse tribulum, essa ferramenta, passava e tirava toda a palha, só restava quem era trigo. As tribulações dessa vida servem para mostrar aonde está o nosso coração. Será que está em Deus verdadeiramente? Ou será que estão nas coisas desse mundo? A cidade de Tiatira também tinha diversos grupos de produção: lã, couro, linho, alfaiates, tintureiros. Cada grupo desse tinha a sua divindade, e cada grupo desse se reunia para ofertar culto a essa divindade. E os cristãos dessa cidade dependiam financeiramente desses grupos, eles participavam. Mas eles tinham que escolher ou ser fiéis a Jesus, ou se misturar com o paganismo, se misturar com a idolatria. Ou eles perdiam dinheiro, ou eles mantinham sua reputação e lucro, ou eles perseveravam na sua fé, mantendo a sua santidade. Esse era o dilema dessa igreja. A igreja estava crescendo, e por isso Satanás encontra uma brecha na igreja. Uma mulher chamada Jezabel, fazendo referência a Jezabel de Acabe, de Baal. Uma falsa profetisa se levanta e seduz os cristãos à prática da prostituição e do sacrifício a ídolos. O seu ensino enfatizava que você não pode vencer o pecado se você não estiver no pecado. Para você vencer o pecado, você precisa estar no pecado, você precisa viver o pecado, você precisa estar nas profundezas de Satanás. Como diz aqui no versículo 24: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem a doutrina e que não a conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ou seja, o ensino de Jezabel era que os cristãos deveriam conhecer as profundezas de Satanás para conseguir vencê-lo. E a igreja de Pérgamo estava dando ouvidos a essa mulher, a esse falso ensino. Antes do juízo, Jesus ele age também com misericórdia. Ele denuncia o ensino perverso de Jezabel, a imoralidade dos seus seguidores. Mas eles não dão ouvidos, estão obstinados. Quantos de nós também não estamos dando ouvidos ao que o Senhor está dizendo? Continuamos obstinados, continuamos dizendo não, continuamos não respondendo ao chamado de Deus, continuamos na nossa postura confortável. Mas então o juízo vem. As mentes que estão cauterizadas pelo pecado, chega ao juízo. Jesus ele transforma o leito de adultério e prostituição em um leito de sofrimento, em um leito de morte. No verso 23, matarei os seus filhos, ou seja, aqueles que seguiam a Jezabel, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e atribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Se o diabo não nos destruir por perseguição, se ele não nos destruir por heresia, ele vai tentar nos corromper, ele vai tentar nos seduzir com o pecado. É por isso que nós precisamos ficar firmados em Cristo. Satanás sempre nos tentará induzir ao pecado, nos induzir ao erro. Esse é o sistema da grande Babilônia, onde tudo é permitido, onde tudo pode, mas nós precisamos estar fiéis em Cristo. Jesus ele não tem apenas os olhos como fogo, ele não apenas sonda mentes e corações, mas ele também tem os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, ele está prestes a esmagar os seus inimigos, ele está prestes a exercer juízo. Pés de bronze diz respeito à visão de Daniel. Lembram da estátua?
onde vem uma rocha e destrona todos os reinos do mundo, onde vem uma rocha do alto da montanha e exerce juízo a todos os reinos desse mundo. Nenhum reino pode resistir ao Deus que nós servimos. Aonde está o Império de Roma? Onde está o Império de Roma agora? Está destruído. Mas onde está o reino de Deus? Crescendo como nunca. Aleluia. Deus, no dia do juízo, Cristo colocará todos os seus inimigos no estrado de seus pés, abaixo dos seus pés. É isso que pés de bronze quer dizer. O juízo de Jesus virá contra toda a iniquidade, contra toda a maldade. Deus irá trazer justiça contra todo o pecado, contra todas as mazelas desse mundo, contra todos os abusos. Virá a justiça de Deus, nada ficará impune. Aleluia. E havia nessa igreja os remanescentes fiéis, que não se dobravam a esses falsos ensinos. E a esse Jesus, ele promete um fardo leve. Verso 24: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês já têm, até que eu venha. Aleluia. Nós já temos tudo em Jesus para uma vida plena. Ele já nos deu tudo. A provisão de Deus para nós é para os nossos dias e é para até que Ele volte. Nós apenas precisamos conservar o que temos, permanecendo firmes no Senhor. Não precisamos de nada de novo. Fiéis são aqueles que guardam até o fim as obras de Jesus. Perseverança é uma marca daquele que é salvo. Nós precisamos perseverar. 26 na verdade. Estou terminando. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aquele que perseverar receberá e desfrutará da autoridade, do governo de Jesus sobre as nações no milênio. No milênio, nós iremos falar sobre o milênio mais para frente do mês, mas no milênio nós iremos reinar com Jesus, dominaremos as nações, teremos a autoridade compartilhada por Jesus. Aqueles que dominam suas próprias paixões governarão em posição de honra. Nós, os salvos, aqueles que não conhecemos as profundezas de Satanás, mas que conhecemos as profundezas de Jesus, receberemos a estrela da manhã. Próximo versículo 27, 28 na verdade. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Estrela da manhã aqui aponta para o nosso corpo glorificado. O nosso corpo será reluzente, irá brilhar assim como as estrelas do céu. E não somente isso, mas nós receberemos a estrela da manhã, que é Cristo. Nós receberemos o seu brilho, veremos Ele face a face, veremos a sua glória, veremos o seu resplendor. Conheceremos Cristo em sua plenitude. Os que viraram as costas para as trevas desse mundo contemplarão a luz gloriosa do Messias, o prometido de Deus, e participaremos de sua glória, participaremos de sua autoridade. Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa riqueza, Cristo é a nossa recompensa, Ele é o nosso prazer para sempre. Ele tem para nós perpétuas delícias, um banquete posto, porque só Ele pode satisfazer a nossa alma plenamente. Se coloque de pé. Esse é o ensino dessas primeiras 4 cartas de Jesus à igreja. Passaremos por perseguição, enfrentaremos heresias, seremos seduzidos pelo engano, pelo pecado, pela mistura com o mundo, mas sempre há um remanescente fiel. E eu quero que estejamos todos aqui remanescentes fiéis. A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Na próxima mensagem eu vou falar sobre apostasia, sobre Laodiceia. Eu vou dar um spoiler. Eu estou falando que cada igreja representa uma igreja no seu tempo. A igreja de Laodiceia representa o tempo que nós estamos vivendo. Portanto, leia as 3 demais cartas para que no próximo culto a gente possa falar sobre elas. Tente identificar o que Jesus está dizendo para Laodiceia que serve para nós. Na verdade tudo serve, né? Mas que o Senhor possa nos achar firmes. A apostasia está aí, o amor de muitos está esfriando, mas como a missionária diz, a missionária Adélia, o amor de muitos, não de todos. Que o Senhor possa nos achar conservados, fiéis, perseverantes em seu amor. Amém?
Quero orar por sua vida. Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que suportaram todo tipo de tribulação, como a fome. Aleluia. Eles continuaram perseverantes aqui ouvindo tua palavra, e nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Continue falando nos nossos corações. Nos dê a perseverança que precisamos para vencer esse tempo. Nos dê o teu Espírito. Os 7 Espíritos de Deus estão contigo, Jesus, e nós pedimos a plenitude do teu Espírito, para que nós possamos enfrentar e permanecer fiéis a ti. Que o Senhor tenha elogios a fazer a nós. E se algo em nós está te desagradando, Senhor, que o Senhor traga alinhamento, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos chame ao arrependimento, assim como tem feito nessa manhã. Que possamos verdadeiramente nos arrepender, dar a volta, nos voltar a Ti e praticar as boas obras que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Que sejamos vestidos da Tua verdade e da Tua capacitação, Jesus, na promessa de que reinaremos contigo, na promessa de que viveremos as bodas do Cordeiro, nas promessas de que desfrutaremos de toda a sua glória, de toda o seu prazer que há em tua presença. Que possamos viver a eternidade contigo, que em nossa vida diária, cotidiana, possamos viver de acordo com essa promessa. Viveremos a eternidade contigo, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, mas onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas, e onde haverá riso, onde haverá alegria, onde haverá um banquete perpétuo da tua presença em nós. Que essa verdade esteja em nosso coração amanhã, terça, quarta, quinta, pelo resto da nossa vida. Que venhamos viver sobre essa esperança, e que nada venha nos parar, que nada venha nos desanimar, que nada venha nos tornar mornos. Nos vivifica nessa manhã. É o que eu te peço, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.